Minha irmã dormia com meu marido depois de eu tê-la criado como uma filha. Então eu os chantageei anonimamente para que sofressem um pouco e, de qualquer forma, depois os expus. Me sinto realmente estúpida escrevendo isso, já que sei que o que estou pensando não pode estar realmente acontecendo. Tenho dúvidas sobre duas pessoas que são as que mais amo no mundo. Amo muito os dois e são as pessoas mais importantes para mim. Me sinto muito culpada por sequer duvidar deles, mas as circunstâncias não me deixaram outra opção. Só quero saber o que está acontecendo, mas não sei como dar o próximo passo. Aqui está um pouco de contexto. Meu nome é Rain e tenho 36 anos. Vivo com meu marido Harrison, de 37 anos. Estamos casados há alguns anos já. Obviamente, eu o amo muito. Como eu disse, realmente me dói sequer duvidar de alguém como ele. Não quero pensar que algo está acontecendo, mas está. E só espero e rezo para que seja alguma surpresa boba ou algo do tipo, porque quero acreditar que não pode ser outra coisa. Por outro lado, está minha própria irmã Robin, que tem 26 anos e a quem amo como se fosse minha própria filha. Isso porque Robin não é apenas uma irmã, é como se fosse minha filha. Logo após ela nascer, nosso pai nos deixou e minha mãe teve que lutar muito. Vi toda essa luta da minha mãe e me prometi que assim que conseguisse um bom emprego, nunca deixaria que ela trabalhasse de novo. O único desejo que eu tinha naquele momento era me tornar a provedora da família e cuidar da mamãe como ela cuidou de nós. Ela trabalhou muito duro, teve vários empregos e sempre se certificou de que não nos faltasse nada. Minha mãe foi a melhor. Trabalhei duro, terminei a faculdade e consegui um ótimo emprego. Mas antes que eu pudesse realizar meus sonhos, a vida me deu um golpe de realidade. Minha mãe faleceu repentinamente, me deixando com minha irmã de 13 anos. Eu tinha 23 naquela época e havia prometido à minha mãe que, se algo acontecesse com ela, eu cuidaria da minha irmã. Gosto de pensar que cumpri essa promessa. Cuidei bem da Robin. A criei como se fosse minha própria filha, então a amo como tal. O primeiro ano foi difícil, mas sempre me certifiquei de que Robin fosse feliz, e sempre fiz isso. Até hoje tento fazer isso, mas ela não gosta quando a trato como uma criança. Bem, agora ela é adulta. Só comecei a focar na minha vida depois que Robin foi para a universidade. Honestamente, foi difícil criar outra pessoa quando eu mesma ainda era jovem, mas também foi muito divertido. Só depois que ela foi para a universidade é que comecei a focar na minha própria vida em vez da dela. Depois disso, conheci Harrison. Me apaixonei e me casei com ele. E Robin se mudou há alguns meses. Ela se mudou para perto de nós, e não posso explicar o quanto isso me deixou feliz. Fazia tempo que Robin não morava perto de mim, e eu estava animada por poder vê-la todos os dias. Com o passar dos anos, Harrison e Robin também se tornaram muito próximos, então pensei que poderíamos viver como uma grande família feliz. Bem, foi assim durante os últimos meses. Até que, há pouco mais de um mês, vi algo. Algo que me pareceu estranho. Veja, meu marido nunca me deu motivo para duvidar dele, e obviamente confio nele, e na Robin, mais do que em qualquer outra coisa. Mas você pode ler isso e me dizer se estou errada por estar um pouco desconfiada? Como eu disse, Harrison e Robin são muito próximos agora, e isso nunca me incomodou. Mas há pouco mais de um mês, vi algo muito estranho. Um dia, acordei de repente depois de ter um pesadelo, e era por volta das 3 da manhã. Vi que o celular do meu marido estava com a tela acesa, e eu ainda estava meio dormindo, então dei uma olhada rápida. Não abri nada, mas vi a notificação de uma chamada perdida de alguns minutos antes. Era da minha irmã. Fiquei assustada. Pensando que talvez ela estivesse tendo alguma emergência, então chequei meu próprio celular. Mas não havia nenhuma chamada. Esperei uns 10 minutos, e como ela não ligou de novo, pensei que talvez só quisesse falar com Harrison. Isso era extremamente estranho, porque Robin quase nunca liga para ele, especialmente tão tarde. Pensei que no dia seguinte Harrison me contaria que ela ligou, ou me explicaria por que recebeu aquela chamada, então não falei nada. Mas no dia seguinte, ele nem sequer mencionou o assunto, o que me pareceu ainda mais estranho. Foi esquisito porque Harrison sempre me contaria algo assim. Ele faria isso de um jeito bem humorado também, então nunca perderia a oportunidade de me contar sobre uma ligação da minha irmã àquela hora da noite. Isso seria um material engraçado para ele. Alguns dias depois, decidi deixar pra lá. Pensei que talvez minha irmã tivesse algo que quisesse contar só pra ele, e ele decidiu manter isso entre os dois.
Ele também se preocupava muito com ela, e senti que, se Robin não queria que eu me envolvesse, então eu não deveria tentar me envolver. Certo? Mas aí, há uma semana, aconteceu. Outra coisa. Enquanto eu estava no trabalho, um amigo do escritório, Vic, me ligou e disse que tinha visto algo estranho. Ele tinha sido enviado a trabalho e me disse que estava vendo meu marido em um encontro com uma garota. Bom, fiquei surpresa. Porque supostamente Harrison estava na casa de um amigo. Pedi: "Por favor, você pode me enviar uma foto?" E ele enviou. Depois de agradecê-lo, pedi que seguisse com o que estava fazendo. Na foto, parecia que Harrison estava almoçando com a minha irmã. Quero dizer, isso é estranho, mas pensei comigo mesma que podia ser só uma foto tirada num momento confuso. Vi que nunca tinha visto minha irmã, então entendi por que ficou confuso, e no começo, pensei que talvez eles só tivessem decidido almoçar juntos. Não era nada demais, mas a foto me passou uma sensação estranha que não consegui ignorar. Então, quando Harrison chegou em casa, perguntei o que ele tinha feito. Achei que ele simplesmente diria que tinha almoçado, mas não foi o que ele fez. Quando perguntei o que tinha comido, ele disse que tinha comido churrasco com os amigos. Como eu tinha certeza de que ele estava mentindo, decidi não confrontá-lo, diretamente. Verifiquei com os amigos com quem ele supostamente estaria. Fingi que tinha encontrado um dos amigos e disse que Harrison sentia falta dele e estava pensando em fazer uma visita. Agora, se Harrison realmente tivesse ido vê-lo no dia anterior, o amigo teria dito algo como: "Ele ficou maluco, acabou de me visitar." Mas o amigo respondeu que também sentia saudades e estava planejando uma reunião de rapazes para o mês que vem. Acho que isso prova que Harrison mentiu para mim. Ontem também conversei com minha irmã e perguntei onde ela estava no dia em que vi que os viu, e ela mentiu. Disse que estava no trabalho, mas ela nem sequer foi trabalhar naquele dia. Neste ponto, ambos estão mentindo para mim, o que é muito suspeito. E até onde eu sei, eles nunca haviam mentido para mim sobre nada. Então, por que isso agora? Fico pensando que talvez estejam planejando algo em segredo e não querem que eu saiba. Mas não tem nenhuma data especial chegando. Nenhum aniversário, nada do tipo. Nosso aniversário de casamento ainda está há alguns meses. E eu não quero duvidar deles. Me sinto realmente estúpida por pensar o que estou pensando, porque não consigo acreditar que meu marido e a irmã que criei como uma filha fariam algo ruim pelas minhas costas. Mas não consigo simplesmente deixar isso pra lá. São muitos sinais de alerta para continuar acreditando que meu marido está sendo infiel e que está tendo algo com minha irmã. Acho que no fundo eu já sei, mas só quero saber o que outras pessoas pensam de forma objetiva. Atualização 1. 2 semanas atrás escrevi uma publicação aqui, dizendo que tinha suspeitas sobre meu marido e minha irmã. Muitos de vocês confirmaram o que eu já imaginava. E acreditem, eu me sentia estúpida por duvidar das 2 pessoas que mais amo neste mundo. Me sentia culpada por pensar que não estava confiando. Mas eu não podia simplesmente ignorar o que aconteceu. Eles estavam mentindo para mim e eu queria saber o motivo. Por isso pedi ajuda a vocês, e agradeço a todos que tentaram me ajudar. Acreditem, eu não esperava uma única sugestão positiva, então fiquei bastante surpresa. Agora mesmo, eu preciso do apoio de vocês, porque as coisas tomaram um rumo completamente diferente do que eu esperava. A cada minuto, espero acordar e perceber que tudo isso foi só um pesadelo, mas parece que realmente está acontecendo. Deixem-me explicar. Passei um tempo pensando no que deveria fazer. Quanto mais eu pensava, pior me sentia. As pessoas que me chamavam de desconfiada e estúpida não ajudavam. Decidi deixar pra lá e acreditar que Robin estava passando por alguma coisa e que não queria que eu me envolvesse. Mas alguns dias depois, decidi que não podia simplesmente esquecer isso. Eu precisava saber a verdade sobre o que estava acontecendo. Prometi a mim mesma que contaria a eles 2 o que tinha feito, depois de descobrir a verdade, se não fosse nada grave. A melhor forma que encontrei de conseguir alguma coisa foi esconder uma pequena câmera e um gravador de áudio no carro do meu marido. Se meu marido estivesse se encontrando com ela, com certeza usariam o carro dele, e eu senti que poderia conseguir bastante informação só de ouvi-los conversando. No carro. Não consigo nem explicar o quão culpada me senti ao montar tudo isso. Instalei a câmera escondida e esperei pacientemente até ontem para revisar. Achei que uns 2 dias de gravação não ajudariam muito,
então esperei até sentir que tinha material suficiente. Além disso, eu estava cheia de trabalho e não consegui tempo para revisar antes. Os primeiros dias de gravação não mostraram nada. Na verdade, só captaram meu marido derramando refrigerante nele mesmo, e eu até ri assistindo isso. Pensei comigo mesma que, se nada acontecesse, eu mostraria essa gravação a ele, e talvez ele nem ficasse tão bravo por causa da câmera escondida. Alguns dias atrás, ele deixou a Robin em casa depois de ela ter jantado conosco. Eles estavam conversando sobre um encontro que teriam no dia seguinte para irem a algum lugar. Tudo parecia normal, até chegarem ao destino dela. Antes de sair do carro, ela o beijou. Eu tive que assistir de novo para ter certeza de que realmente tinha visto o que achava que tinha visto. E não importava quantas vezes eu assistisse tentando me convencer com um "isso não pode ser real". Era real. Eles se beijaram de verdade. Não foi só uma vez, o que já teria sido horrível, mas vê-los se beijando novamente no dia seguinte tornou tudo ainda pior. Ela o tocava e ele sorria, feliz. Agiam como um casal. Nesse momento comecei a chorar desesperadamente. Cada vez que penso nisso, não consigo evitar chorar. Estou chorando agora mesmo enquanto escrevo isso. Quero dizer, por que fariam isso comigo? Não acho que tenha feito nada que justificasse meu marido fazer isso comigo. Eu só o amei e sempre fiz o meu melhor para ser uma boa parceira. Sempre tentei fazê-lo feliz. E da Robin, eu nem consigo falar. Literalmente a criei. Eu nem sabia a quem culpar. Então acho que o certo é culpar os dois. Meu cérebro não está funcionando direito, então ainda não parei para pensar de verdade no que vou fazer. Eu contarei o que decidi quando conseguir fazer alguma coisa. Atualização 2. Já se passaram alguns dias e eu cheguei a uma decisão? Bem, não exatamente uma decisão. É mais um plano para fazer algo. Sim, existe uma razão perfeitamente válida pela qual ainda não confrontei meu marido e minha irmã. Na verdade, eu não vou confrontá-los de forma alguma. Vou fazer algo melhor. Demorei quase uma semana para aceitar o fato de que estavam me traindo e que as duas pessoas mais importantes da minha vida estavam me apunhalando pelas costas juntas. Realmente não consigo colocar em palavras como isso dói. Simplesmente dói muito e te faz sentir muita raiva e tristeza ao mesmo tempo. Queria pegar Harrison pelo pescoço e fazer alguma coisa com Robin. Perguntar por que fizeram isso comigo. O que eu fiz para merecer isso deles? Mas eu sabia que não existia resposta no mundo que pudesse melhorar as coisas. Também sabia que a resposta provavelmente seria que eles não se importavam o suficiente para sequer pensar em como isso me afetaria e como eu me sentiria quando descobrisse. Tive que me esforçar muito para fingir ser normal na frente de Harrison e Robin. Usei a desculpa de que não estava me sentindo bem a semana inteira e que estava um pouco irritada. Eles acreditaram, e como todos estavam ocupados com o trabalho, ninguém percebeu que eu estava, na verdade, passando por uma crise. Depois de aceitar o que estava acontecendo, pensei no que deveria fazer. Um dia, enquanto estava no trabalho, vi Vic. Ele perguntou o que havia acontecido com Harrison, e eu disse que ele estava almoçando com minha irmã, mas pedi que ele respondesse uma pergunta hipotética. Depois, dei um exemplo mais próximo da minha situação. Perguntei o que ele faria, e ele disse que simplesmente deixaria as duas pessoas. Depois do que fizeram comigo, não era justo. Eles também deveriam sofrer, assim como eu. Eu disse que não poderia concordar mais, porque era exatamente isso que eu estava planejando. Ele me perguntou se isso era um caso real, e eu disse que não era. Então, esse é o meu plano. Nos últimos dias, estive coletando todas as provas que consegui contra Harrison e Robin. Coloquei câmeras escondidas na nossa casa, porque quando eu não estou lá, se preciso viajar a trabalho, eles vão dormir lá. Já tenho muitas evidências da câmera do carro, mas não posso usá-las na primeira etapa do meu plano. Preciso de algumas fotos como a que Vic tirou deles almoçando juntos. Então tirei alguns dias de folga do trabalho quando soube que eles iam sair juntos. Eu os segui. Tirei fotos deles andando de mãos dadas, se beijando no carro, se beijando durante um brunch romântico. A experiência de fazer tudo isso me deixava devastada, mas era algo que eu precisava fazer. Caso contrário, não faria sentido algum ver meu marido beijando minha irmã. Agora, o que eu vou fazer com essas fotos? Chantageá-los separadamente. Sim, vou fazer com que tanto Robin quanto Harrison paguem uma boa quantia de dinheiro. Vou fazê-los suar. Como, você pergunta? Fazendo-os acreditar que sou uma pessoa anônima
que sabe sobre o caso deles e ameaçando contar tudo para todos. Tenho certeza de que ficariam apavorados com isso. Não vou cobrar o dinheiro de verdade. Isso seria ilegal. Mas vou fazê-los acreditar por um tempo que estou prestes a arruinar a vida deles. Mas isso não é tudo. Obviamente tem mais, mas vou esperar a primeira parte do meu plano funcionar. Não quero desafiar a sorte contando agora o quão genial é meu plano. Vou apenas ir atualizando vocês conforme tudo for acontecendo. Atualização 3. Já passou mais de um mês e as coisas estão indo maravilhosamente bem para mim. Eu não poderia estar mais feliz. Bom, na verdade eu estaria mais feliz se nada dessa tragédia estivesse acontecendo. Mas dado o fato de que meu marido está dormindo com a minha irmã, eu diria que estou bem melhor do que antes. Gostaria de começar contando a pior parte primeiro, porque só quero tirar isso do peito. Algumas semanas atrás, enquanto eu estava fora a trabalho, Harrison e Robin dormiram juntos na nossa casa. E eu consegui a gravação. Não assisti ao vídeo completo, mas precisei confirmar se eles realmente fizeram o que fizeram. E as lágrimas simplesmente caíram ao vê-los tão felizes juntos. Não falei sobre isso antes porque não queria pensar no assunto. Mas acho que o fato de Robin estar me traindo dói ainda mais do que a traição de Harrison. Quero dizer, eu criei a Robin como se fosse minha própria filha. Cuidei dela. Sacrifiquei tanto por ela. Embora eu não coloque toda a culpa nela, os dois são culpados. O fato de ela ter feito isso comigo simplesmente parte meu coração. Sabe, fico tão aliviada que a mamãe não está mais aqui para ver isso. Ela teria morrido de dor. Deixem-me enxugar as lágrimas e continuar. Então, depois da minha última atualização, eu já tinha as provas de que precisava para chantagear os dois. Comecei com Robin, porque estava mais furiosa com ela. Enviei uma mensagem de uma conta falsa dizendo que eu sabia o que ela estava fazendo com seu cunhado. Ela não respondeu. Então enviei uma foto dos dois juntos e pedi que mantivesse aquilo entre nós dois. Assim que viu a foto, ela me perguntou o que eu queria. Levou aquilo muito a sério. Disse que não queria que contasse a ninguém sobre mim, nem mesmo ao Harrison. E que se fizesse isso, eu contaria tudo à irmã. Ela ficou assustada e aceitou. Então perguntou o que eu queria. Eu disse que ela teria que comprar o meu silêncio. Ela perguntou quem eu era, e eu respondi que era alguém que, por acaso, descobriu o que estava acontecendo. Tentou mentir dizendo que não tinha muito dinheiro, mas acho que ela nem fazia ideia de que eu sabia tudo sobre ela, inclusive a situação financeira. Pedi que me desse uma quantia considerável de dinheiro, e dei 1 hora para pensar. Naquele momento, eu estava sentada com meu marido, esperando para ver se ela entraria em contato com ele. Felizmente, ela não fez isso, e meu plano pôde seguir, em frente. Ela não teve outra opção além de aceitar, e aceitou. Pedi ao BC, meu colega de trabalho, que me ajudasse com algo importante. Dessa vez, contei a verdade sobre o que estava acontecendo. Ele se desculpou por ter dado início a tudo aquilo, por conta da conversa hipotética anterior, e disse que agora entendia melhor a situação. Topou me ajudar nessa parte do plano. Deixei Robin sofrer um pouco, esperando minhas instruções sobre o que deveria fazer. Durante esse tempo, ela inventava desculpas para não ver meu marido. Isso realmente a afetou. Finalmente, disse a ela que precisava pegar algo. Deixei instruções. Poderia ter mandado pelo mesmo meio pelo qual nos comunicávamos, mas qual seria a graça disso? Era muito mais divertido fazê-la atravessar a cidade até um bairro feio, só por diversão. Pedi que Robin levasse, numa segunda ocasião, uma carta assinada jurando que nunca mais se deitaria com o marido da irmã. Robin apareceu com a carta e pedi que a deixasse em determinado lugar e fosse embora. Vi que ela mandou um amigo buscá-la. Tentei dar algum dinheiro a ele, mas ele recusou. Disse que estava me ajudando como amiga. Quando a entrega foi feita, garanti estar por perto de Harrison para que Robin não tivesse motivo para desconfiar de nada. Depois que tudo isso aconteceu com ela, esperei 1 semana. E então fiz exatamente o mesmo com Harrison. Robin estava estressada depois de tudo que passou. Inclusive perguntei se ela estava bem. Ela sorriu e disse que era por causa da pressão no trabalho. Chantageei Harrison da mesma forma. Mas obviamente mudei o perfil, o local onde pedi que deixasse a carta assinada e também a pessoa que a recolheu. Também me certifiquei de que Robin estivesse comigo quando tudo isso aconteceu. Foi muito divertido. Alguns dias depois, quando
Perguntei a Harrison o que estava acontecendo. Ele também disse que era por causa de trabalho. Agora, o único passo que falta é cortar relações com os dois, mas não antes de contar para todo mundo o que fizeram. Daqui a 2 semanas é nosso 5º aniversário de casamento, e acho que é o momento perfeito para acabar com tudo isso. Só preciso fingir que tudo está normal por mais 2 semanas. Acredito que sou forte o suficiente para fazer isso, sem dar um soco na cara do Harrison. Atualização. 4. Desculpa. Passou mais de um mês. Demorei muito. Tive que cuidar de muitas coisas e não encontrava tempo para escrever isso. Agora que tenho um tempo, deixem-me continuar a história que comecei. 2 semanas depois da última atualização, finalmente chegou o dia do nosso aniversário de casamento. Harrison não estava muito bem, ainda nervoso pelo que havia feito. Mesmo assim, não parou de dormir com minha irmã. Mesmo depois de ter assinado uma confissão dizendo que não faria mais isso. Não que com essa carta eu fosse perdoá-los, como alguns sugeriram. Eu só queria brincar um pouco com eles, e o fato de que mesmo depois da carta eles quebraram a promessa me dava ainda mais munição. Ele estava bem preocupado, mas no dia do aniversário parecia feliz. Eu queria que ele se divertisse, afinal era nosso 5º aniversário. Convenci Harrison a convidar seus colegas de trabalho e familiares, e a gastar de suas economias pessoais o quanto quisesse para fazer a festa o mais grandiosa possível. Também convidei os amigos da minha irmã e os meus. Pode-se dizer que essa festa tinha praticamente todas as pessoas que importavam para os 3. A festa começou bem, e tanto Harrison quanto Robin estavam se divertindo. Me surpreendi com o fato de que não havia nem sinal de culpa em nenhum dos dois, embora também não estivessem fazendo nada suspeito naquela noite. Eu estava fazendo tudo isso como represália pelo que fizeram, mas confesso que senti um pouco de culpa, porque sabia que iria machucá-los. Culpa essa que desapareceu rapidinho quando me lembrei das consequências e comecei a rir por dentro. Na verdade, entre os presentes trazidos por outras pessoas, havia um presente anônimo. Insisti em abrir alguns presentes na frente dos amigos e familiares. Escutem isso. Abri alguns presentes aleatórios primeiro e depois abri o anônimo. Pois bem, naquela caixa estava toda a evidência, incluindo a confissão mais recente. E como se não bastasse, fiz várias cópias do material e coloquei tudo ali dentro. Tenho que dizer que atuei muito bem, porque todos acreditaram que eu estava vendo aquilo pela primeira vez. E para dar um toque final, deixei a caixa cair no chão, fazendo com que as fotos se espalhassem. E aos poucos, as pessoas começaram a pegá-las. Houve uma grande comoção quando todos começaram a ver as fotos, mensagens e a confissão. Assinada. Eu não disse uma palavra. Apenas olhei para Harrison e perguntei: "Bom, o que é isso?" Disse isso como se não soubesse de nada há semanas. Ele ficou branco como um fantasma, e Robin não parava de encará-lo. Gritei com ela e pedi que explicasse o que diabos era aquilo, mas ela não tinha nada a dizer. Me aproximei de Harrison e supliquei que dissesse que aquilo era mentira. Aliás, já estava chorando nesse momento. Usei um pouco de emoção real, porque só de pensar nisso já me faz chorar. Mas ainda assim, era atuação. Ele não disse nada, então eu dei um tapa nele. Peguei a mão de Robin e disse que me recusava a acreditar que ela seria capaz de me fazer aquilo. Ela estava chorando, e tudo o que conseguiu dizer foi: "Sinto muito." Ela tremia. Disse que eu importava para ela, e que tudo aquilo foi um erro. As pessoas começaram a gritar coisas para eles. Estavam realmente furiosas por causa da traição. E não estou falando só de pessoas que claramente estariam do meu lado, mas dos próprios amigos deles. Até os amigos de Harrison ficaram com raiva, porque sempre que sugeriam um encontro, ele dizia que tinha um compromisso comigo e não podia. Quando, na verdade, o compromisso era para me trair. E as amigas da minha irmã? A mesma coisa. Só que, no caso delas, a raiva era porque agora acham que minha irmã poderia roubar seus maridos ou namorados também. Imediatamente atuei como se estivesse furiosa. Perguntei: "Depois de tudo o que fiz por você, é assim que me paga?" Ela não conseguiu responder. Pedi aos meus amigos que a expulsassem. Antes que fosse embora, eu disse que nunca mais queria ver a cara dela. Falei que jurei cuidar dela, mas que se nossa mãe ainda estivesse viva, estaria tão decepcionada que com certeza tiraria essa responsabilidade de mim e ela mesma a colocaria para fora. Ela foi arrastada para fora, chorando. Quanto ao Harrison, eu disse que estava tudo acabado. Pedi que pegasse suas coisas e saísse da minha casa.
Ele também chorava, mas não tinha nada a dizer. A família dele foi embora, e os amigos dele me ajudaram a expulsá-lo. Inclusive, me pediram desculpas e disseram que não faziam ideia do que estava acontecendo. A única pessoa que não ficou com pena de mim foi provavelmente o Vic. Ele me deu um sorriso e um joinha. Faz 2 semanas desde então, e há uma semana eu entrei com o pedido de divórcio. Fiquei sabendo que Robin se mudou. Acho que ela não aguentou o fato de todo mundo saber o que ela fez. Espero que esteja miserável. Ela nem sequer tentou falar comigo. Harrison está prestes a se mudar também. Ninguém o quer por aqui. Os amigos o odeiam. E a família dele cortou relações. Estou me divorciando oficialmente. E o julgamento vai ser bem interessante com as confissões assinadas e tudo mais. Já me diverti. O suficiente com eles. Agora só me resta esperar que o casamento termine de forma oficial. Atualização 5. Divórcio foi finalizado. E embora tenha sido ótimo não precisar dividir meus bens com meu ex-marido infiel, não é disso que quero falar. Quero contar sobre os efeitos de trair sua esposa com a irmã dela, ou os efeitos de trair sua irmã ficando com o marido dela. Não sei por onde começar, porque sinto que as consequências foram igualmente ruins para os dois. Acho que vou jogar uma moeda para cima e escrever sobre quem cair primeiro. Bom, vamos começar com minha irmã, ela se mudou. Isso vocês já sabiam. O que não sabem é que ela está sendo perseguida pelas ex-amigas. E você deve se perguntar, por que essas amigas estão tão interessadas na sua história? Elas não estão interessadas na minha história. Elas estão interessadas na história da minha irmã dormindo com o marido de uma delas. Então, mesmo que ela tenha bloqueado todo mundo para tentar recomeçar em outra cidade e fazer novos amigos, pelo menos uma vez por semana ela recebe uma enxurrada de comentários com as provas. Não só as do caso do marido da amiga, mas também as minhas. Eu dei permissão para que usassem esse material. Diria que essas provas agora são quase patrimônio da humanidade, se for para humilhar minha irmã. E não para por aí. Elas não se limitam a comentar. Elas enviam as provas para qualquer pessoa que comenta algo bonito nas fotos da minha irmã. Essas pessoas, depois disso, não comentam nunca mais. Dizem que acham nojento serem amigas dela. Não sei por quanto tempo essa tortura digital vai durar, mas já se passaram meses. E acho que minha irmã está pensando em se mudar de novo. Isso. Porque até as novas amigas dela, aquelas que recebem as provas, estão começando a se afastar. Ela trabalha. E bom, não é mais necessário enviar provas para ninguém. E meu ex-marido não se deitou com mais ninguém além da minha irmã, que eu saiba. Mas ele estava se candidatando a um cargo em outro estado, onde a reputação é importante. Ele seria o rosto da empresa. E não podia ter uma reputação negativa como a de ser o amante das irmãs. Como tenho chamado, era um emprego sobre o qual ele nunca me contou nada. E eu acho que ele estava pensando em se mudar e me deixar, para então ir viver com minha irmã. Mas esse trabalho sumiu com tudo o que aconteceu. A empresa analisou as redes sociais dele, onde as amigas da minha irmã também agiram. Então, agora ele está sem o emprego e não vai levar minha irmã com ele, porque ela virou radioativa, graças às próprias amigas. E porque ninguém contou para ele que, apesar de se achar muito importante por ter se deitado com 2 irmãs, ele também estava sendo traído o tempo todo. Nunca vou entender pessoas que são infiéis. Elas realmente acham que isso vai terminar bem? Acham que a pessoa com quem estão cometendo a traição tem algum código moral para ser fiel. Depois,